Sabe, existe uma força gigantesca escondida nas coisas que parecem, bem, insignificantes. Um gesto simples, uma palavra, uma ideia que nasce minúscula. Hoje, a gente vai desvendar uma das metáforas mais poderosas já contadas sobre o potencial incrível que mora nos menores começos. Pois é, essa é a pergunta que está no coração de um dos métodos de ensino mais geniais de todos os tempos. Um método que usa o que é comum para explicar o extraordinário, sabe? Que transforma o que a gente vê todo dia num portal para o que a gente sente. Vamos mergulhar nisso para entender como funciona. Para a gente entender de verdade o grão de mostarda, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a ferramenta que Jesus usava para passar suas mensagens mais profundas, a parábola. Elas não eram só historinhas, não. Eram como chaves. O escritor espiritualista Kai Bar Schutel, por exemplo, ele define a parábola não só como uma história, mas como um veículo para uma verdade maior. É uma forma brilhante de usar o mundo concreto que a gente conhece e toca para nos ajudar a sacar realidades espirituais que, de outra forma, seriam muito abstratas, né? E aqui o negócio fica interessante. As parábolas não são contos simples para passar o tempo. Elas são ferramentas para revelar verdades que estão aí desde sempre, meio escondidas. A ideia era desvendar segredos universais, não com palavras difíceis, mas com a simplicidade de uma boa história. E tudo isso nos traz direto para a nossa metáfora central de hoje, o grão de mostarda. Uma semente tão, mas tão pequena que parece quase nada, mas que carrega um universo inteiro de possibilidades dentro dela. Schutel interpreta isso de uma forma fantástica. Para ele, o reino dos céus dentro da alma da gente começa com uma sementinha de compreensão ou de fé. É aquele primeiro clique, sabe? Aquela faísca inicial de boa vontade. E olha que legal essa comparação. Ela mostra bem a ideia principal, o contraste absurdo entre um comecinho humilde e um resultado magnífico. A lição é muito clara. O tamanho do começo não tem nada a ver com o tamanho do final. Ok, então a fé é uma semente. Mas e aí? Não adianta só ter a semente, né? Ela precisa das condições certas para crescer. Ela precisa ser nutrida. E esse é um ponto fundamental que sempre volta a aparecer. A parábola do semeador é um exemplo perfeito disso. Ela mostra como os diferentes tipos de solo, que na verdade representam os nossos estados mentais e emocionais, vão decidir se a semente da fé vai para frente ou não. Fica bem claro que o nosso terreno interior é tão importante quanto a semente em si. Beleza, a semente precisa de terra boa, mas e depois que ela começa a brotar? É aí que entra a parábola dos talentos. Ela mostra que o crescimento exige ação. O talento aqui não é só dinheiro. É qualquer dom, qualquer conhecimento que a gente tenha. Deixar isso de lado por medo ou preguiça, bem, leva à perda. Então, peraí. A gente já tem a semente, o solo fértil e a ação de cuidar dela. Mas está faltando uma coisa, né? A base. Fica claro que só ouvir a palavra não adianta muito. O crescimento de verdade vem de construir a vida em cima de um alicerce sólido de prática, de ação. Uma fé sem obras é como uma casa na areia. Vem a primeira chuva e já era. E quando tudo isso se junta, quando a semente é bem cuidada, num solo bom, com uma base forte, aí os resultados são transformadores. E o mais legal é que esses frutos não são para benefício próprio, mas para alimentar o mundo ao redor. O que as fontes mostram é que os resultados não são riqueza material, mas virtudes, que mostram uma mudança interna de verdade. Pensa bem, a árvore não come os próprios frutos, ela oferece. O crescimento espiritual genuíno aparece no serviço, na bondade com o outro. Tá, legal. Parábolas, histórias antigas, mas e hoje? O que a gente tira disso tudo para o nosso dia a dia? Como é que essa sementinha pode germinar na nossa vida agora? A mensagem, no fim das contas, é super atual, né? É sobre reconhecer o potencial nas pequenas coisas, nos pequenos começos. É sobre cultivar isso ativamente, com esforço, numa base sólida. E, finalmente, focar em produzir bons frutos para o mundo. É um convite para a gente enxergar as pequenas sementes de oportunidade em todo lugar. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. O poder do grão de mostarda não é só uma história bonita. É um convite constante ao crescimento. É um lembrete de que dentro de cada pessoa existe um potencial imenso, só esperando o solo fértil da atenção e do esforço para se tornar algo grandioso.